Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma parte, a parte 7 da série de vídeos do Maximiliano, da nossa Session Review. Espero que vocês estejam gostando bastante, espero que vocês estejam entendendo aí as linhas de raciocínio. E vamos tocar aqui essa parte 7. A última mão foi a mão do Valete Dama Suited, que o Maximiliano acabou limpando e perdeu a oportunidade de ganhar o pote e jogar a mão de forma muito mais fácil. E na próxima mão é a mão 203, é um Rei 6 off. Aí sim o Maximiliano abre do Small Blind, toma call do Big. Nesse board aqui a gente tem que betar, né? Acho que dá pra fazer um pouquinho mais aqui, um pote de 3.900. Dá pra gente betar algo em torno de 1.500 aqui, 1.450. Principalmente por ser um board mais conectado, mais carregado. O vilão acaba dando call, a gente tem valor aqui, eu acho que acertando esse valor aqui, o vilão vai continuar dando call aqui com muitas combinações de mãos piores que a nossa. Ele vai continuar dando call com 10, vai dar call com 8-8, 9-9, vai dar call com um draw das duas pontas, vai dar call com flush draw. Então acho que a tendência é que ele continue dando call praticamente com o mesmo range de valor que ele tem aqui. Então o rei aqui é uma carta que é muito boa pra gente continuar extraindo o valor da mão dele. Então aqui eu faria, nesse turn eu faria em torno de 2.000 fichas, um terço do pote. Jogando a mão por valor realmente. Aqui você faz 1.800, dá pra fazer um pouquinho mais, 2.200. Ele acaba pagando. E ele tinha o Dama 5 aí, bem hero call esse call do vilão. Então você acabou extraindo um pouquinho mais de ficha, mas eu prefiro betar o turn ali nesse tipo de board. Próxima mão a gente tem 30 blinds, 28 blinds depois do raise. E passou a jogada. O vilão sai chovando. O vilão sai chovando ali 9 big blinds do UTG. A gente tem 41% de pot odds aqui. Vamos pensar aqui num range que o vilão possa tá chovando esses 9 blinds do UTG. Eu acredito que não seja um range muito grande. Acredito que ele chove esse range aqui. Vamos pensar aqui no range que ele pode estar chovando alguns suited connectors aí, ele pode até chovar uns ases suited aí, Ace 4, Ace 7 off mais, acho que par de 4 ou talvez todos os pares aqui ele vai estar chovando. Acho que acredito que não seja muito mais do que isso aqui. Então vamos ver como é que o nosso Rei Dama joga. Acredito que a gente tenha que foldar esse Rei Dama, pelo simples fato de que eu não acredito que ele vai chovar muita coisa pior que o Rei Dama nesse tipo de situação. Então a gente... eu cliquei no botão errado aqui. Acredito que ele não vai chovar muito Dama 10, Valete 10 off, muitos Rei 9, Dama 8, Rei 8 suited de chuva. Dama 10 off eu acho mais puxado e mais close. Vou botar o Ace 9 off aqui para ele estar chovando. Par de 5 mais. Eu acredito que esse seja um range razoável para ele estar chovando. E desse range aqui a gente tem 51% de equidade, tendo aí 41% de pot odds. Eu até coloquei aqui um range bem amplo para ele estar chovando. Dependendo do jogador, esse range aqui vai ser bem menor, não vai chover tanto os Valete 9, muito menos todos esses suited connectors aqui. E com isso o range dele tende a ser de mais valor e a nossa equidade diminui para 47%. Então acredito que seja uma situação bem close aqui e que eu prefiro algumas vezes foldar esse tipo de situação, principalmente sendo o UTG. Se fosse o botão ou o cutoff aqui chovando 9 blinds, eu acho muito mais fácil dar esse call do que sendo o UTG aqui, mesmo numa mesa 6max. Se acabou dando call, ele tem Ace 10 aí, um 60-40.
A gente acabou acertando a nossa dama e puxando o bom pote. Mas ali a gente tem que dar call sabendo que o vilão não vai chovar muita coisa pior do que o rei dama. Próxima mão você faz 2,5 do UTG. Eu prefiro manter o padrão de mini raise. Não precisa fazer 2x5. O vilão chova ali, aqui não tem como foldar esse tipo de mão. A gente já investiu 2.500 fichas, já tem 5.000 no pote. E aqui a gente tem que pagar mais 8 para disputar um pote de 13. Então a gente tem 36,6% de equidade. Eu acho que a gente tem muito mais que isso de equidade contra o range do vilão. Desculpa, a gente tem 36% de pot odds. E acredito que a gente tenha muito mais do que isso de equidade. A gente dá call, o vilão tem par de 4. A gente acerta 2 pares e puxa um bom pote. Na próxima mão você abre o dama 10 off. Aqui eu abro o dama 10 com a intenção de foldar para, se o freak aqui for all in de 12 blind, eu vou de bet fold contra ele. Você abre o Ás 9 suited, toma call do big blind. Nesse tipo de board vamos se betar, fazer aí uns 2.800, 3.000. Perfeito, size bet. Tomou um call, bateu um 10. Aqui a gente ganha certa equidade das duas pontas. E temos overcard do Ás. Acho tranquilo dar uma controlada no pote. Não é uma carta, não é o tipo de board que a gente vai querer betar flop, turn, river. A gente não vai querer barrelar essa situação por blefe. Então acho muito bom a gente dar check behind agora. Foi isso que você fez, bate um board, um 2, que é um blank, que não muda nada aqui. E eu prefiro foldar essa situação. Você acabou fazendo a mesma coisa. Próxima mão aqui é um Ás e dama. Se Ás e dama aqui jogando contra esse jogador, eu prefiro dar call. Mantenho todo o range do vilão ali de raise. Mantenho todo o range dele, que o Ás e dama aqui tá dominando. Bate o board 7-7-4, ele vai de check behind. Quando bate o Ás aqui, nesse flop 7-7-4, eu me sinto muito bem aqui ainda com o meu Ás e dama. Acho que tem muito valor. Eu vou de check call nesse flop. Principalmente se ele fizer um size padrão aí de 2.800, meio pote. Acho que eu vou dar call ainda por valor do meu Ás e dama. Quando bate o Ás, eu tenho mais do que chance de ganhar a mão aqui. Tenho muito valor na minha mão. E acredito que a gente tem que pensar aqui no range do vilão e extrair o máximo possível. Acredito que pelo check behind dele, ele não tem muitos ases no range dele. Tipo, se ele tem Ás 10, Ás valete, Ás dama, Ás rei, a tendência é que ele vá de continuation bet. Só que esse Ás representa muito o range dele e não representa o nosso range. Então se a gente der check aqui, é muito tranquilo para ele representar esse Ás, porque ele foi o agressor pré-flop. E o Ás sempre combina mais com o range do agressor. Você deu check, induziu o vilão ao erro e ele fez 3.600 nesse turn. Acho que faz muito sentido. Ele pode ter o Ás? Pode, mas se ele tivesse rei 10 off, ele também poderia fazer isso, porque o Ás representa o range dele. Aqui a gente vai de check call, river check, mesma situação, ele beta. River eu vou de check call também, porque eu acredito que eu ainda esteja ganhando aqui do Ás e 8 até o Ás e valete, splitando com Ás e dama. Talvez ele possa estar blefando aqui alguma situação também. Só me vejo perdendo para alguma combinação de 7 aqui. Não vejo perdendo para outras combinações de mãos. Ele estava num blefe que poderia ter. E a nossa jogada de ir de check no turn e deixar o vilão representar esse Ás no turn foi o que resultou na forma como a gente extraiu o valor aqui, de como a gente extraiu o valor nessa mão. Caso a gente tivesse apostado no turn Ás, a gente faria o vilão foldar essas combinações de mãos que a gente queria que ele blefasse, que a gente queria que ele continuasse na mão. Beleza? Próxima mão é um Ás e rei. Se sair betando em torno de 2.1, 2.2, e ninguém pagou. Na mão seguinte mais um Ás e rei.
A gente faz aí um mini raise, toma 2 calls, a gente acerta o nosso top pair no board do flush draw. Aqui a gente tem que se betar. Aqui eu contra 2 jogadores, nesse board aqui que tem muitos draws, tem draw para flush, draw para sequência. A tendência é que eu aumente um pouco o meu size bet, porque se torna muito mais fácil com esses 2 stacks do vilão aqui, a gente tomar ao menos um call deles. Então aqui eu farei em torno de 6.500, 7.000 fichas. Acho bem interessante fazer isso. Você fez um padrão de meio pote, mas é bom a gente variar os sizes da nossa C-Bet de acordo com esses fatores, de acordo com a textura do board, de acordo com o perfil dos jogadores, de acordo com o número de jogadores na mão. Então eu faria aqui uns 6.500. Eu acho que é bem nice. Eles acabaram foldando. Próxima mão você abre aqui contra o Big Blind, Blind War. Acaba tomando call. Sua C-Bet aqui eu acredito que foi muito pequena. Eu curto dar continuation bet nesse board. Mas você tem que fazer um size maior aqui. Eu faria aí em torno de 3.000 fichas, 3.400 fichas. Eu acho que seria um size ideal para essa continuation bet. Você acabou tomando call. Aqui eu não curto continuar apostando, porque o 8 não é uma carta que representa muito o nosso range, não é uma carta muito boa pra gente apostar. É uma carta que até facilita esse vilão dar call com mãos do tipo 7-7, 6-6. É uma carta que facilita ele continuar dando call aí com os draws de 2 pontas ou broca, enfim. É diferente se turn viesse um As, por exemplo. O As representa muito mais o nosso range de agressor. E aí a gente consegue dar mais soltar mais um barril aqui no turn para fazer ele foldar. Ele acabou foldando. E segue o jogo. Próxima mão é o 8-8. O vilão aqui sai limpando. Aqui eu curto que a gente joga esse 8-8 por valor. Eu não corto de limpar aqui também. Aqui eu prefiro fazer um size de umas 3.100 fichas, 3.200, para isolar e jogar o 8-8 por valor contra esse jogador aqui, que é aquele mesmo jogador que dá muitos bets pequenos pós-flop, não tem uma noção muito boa do jogo, então a gente sabe que ele é um jogador fraco, então a gente vai querer jogar pós-flop contra ele, principalmente estando em posição. Não gosto. Aqui algo que você tem que tirar do seu jogo é o limp. O limp, em raras exceções, ele vai ser bom, salvo exceções que você vai estar jogando por trap ou fazendo alguma outra coisa que você sabe e conhece o vilão contra quem você está jogando, aí sim você limpa, faz algo diferente. Mas a tendência é não usar muito o limper aqui. O limp no médio a longo prazo é muito deficitário. Então aqui é bom que a gente seria bom que a gente jogasse o 8-8 de forma mais agressiva aqui. E aí você acabou tendo que foldar o turn. Pós-flop eu jogaria igual, mas o ponto-chave da mão não é se você tem que dar call no flop ou se você tem que foldar no turn. O ponto-chave da mão é que você deveria ter jogado de forma mais agressiva pré-flop. Deveria ter dado raise pré-flop. Próxima mão é um 7-8 suited. Você acaba abrindo 7-8 e passa. E a gente está aí na mão 266 de 338 mãos, então eu vou deixar o restante dessas mãos para fazer, para terminar essa session review na próxima parte. O nosso tempo aí está estourando, espero que vocês estejam gostando e não deixem de mandar o feedback. E mais uma vez, se você tem o interesse de mandar de mandar a sua hand history, de ter o seu torneio analisado aqui em vídeo, manda o seu e-mail pra gente, manda lá pro meu Facebook, Gabriel F. Macedo facebook.com/Gabriel F. Macedo, ou facebook.com/GrinderStyle, ou você manda no Skype lá, Gabriel F. Macedo, me adiciona que a gente vai ter o maior prazer em estar analisando as suas mãos aqui. Beleza, galera? Forte abraço para vocês aí. GL, e nos vemos na
na última parte dessa session review. Abraço, tchau, tchau.